Diz assim então a palavra do Senhor, Gálatas 4, de 12 a 20. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra e por esse momento tão precioso que o Senhor nos concede de podermos cultuá-lo, adorá-lo, servi-lo, de podermos, como teus filhos, nos dirigir ao Senhor, que é de fato o nosso Pai, e de podermos fazer isso com tal segurança. Nosso coração, nossa alma é aquecida por essa segurança, já que de fato essa segurança não está estabelecida em nossa fidelidade, em nossa obediência, mas na pessoa bendita de Cristo, nosso irmão, nosso Senhor, nosso Salvador. Como é bom podermos chegar ao Senhor e cultuá-lo publicamente, ouvir a tua doce voz, mas como filhos benditos do Senhor. Isso é uma bênção, e nós te suplicamos que receba o nosso louvor e a nossa alegria. Mas também, Senhor, dá-nos tua graça, falando ao nosso coração, nos edificando, nos encorajando, nos exortando, segundo a tua boa vontade e a nossa necessidade. Quanto a mim, teu servo, dê-me tua graça, para que as minhas fraquezas e pecados não se tornem impedimentos nesse momento, pois tão somente o nosso desejo é ouvirmos o Senhor pela tua palavra que será pregada. Essa é a nossa súplica com gratidão. Em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém. Amém. Nessa manhã gelada, né, e de fato está bem gelada mesmo, e acho que aqui a igreja ainda é mais frio ainda, né? Nós temos diante de nós um apelo extremamente caloroso, aquecido. Nós temos aqui um apelo do apóstolo Paulo, cheio, repleto de emoções de um pastor, né, de alguém, como ele mesmo diz no verso 20, que se sentia como uma mãe, não é? Tal era o seu amor pelos irmãos, pelos membros das igrejas da Galácia. De fato, o apóstolo Paulo, após ter trazido, ensinado sobre a doutrina da justificação pela graça através de Cristo somente, e ter exposto essa doutrina, como vimos no capítulo 3, mostrando primeiramente que a própria experiência cristã, o quando fomos alcançados pelo Espírito, a própria experiência da Escritura, todos aqueles que foram salvos na Escritura foram salvos unicamente pela graça divina, não por obras. E o próprio papel da lei, qual é o papel da lei na vida cristã? Então Paulo tratou sobre o papel, sobre o uso da lei, e então nesses 3 pontos ele defendeu a doutrina da justificação pela fé diante daquela heresia que os gálatas estavam atendendo, que era ter uma fé suplementada
por obras, né? Crer em Cristo mais obras da lei cerimonial era o que estava sendo ensinado pelos judaizantes aos Gálatas, e eles estavam aderindo a essa heresia e, consequentemente, abandonando Cristo. Paulo, então, começa a demonstrar a sua perplexidade, como vimos, desde o verso de número 8 do capítulo 4, e ele faz isso de uma forma muito amorosa, muito terna, muito pastoral, como um pai mesmo. As suas palavras são cheias de sentimentos. Lutero, que foi um dos grandes admiradores dessa carta, né? Às vezes a gente acha que Lutero conheceu só a justificação pela fé somente por Romanos, mas não foi. Quando ele leu Gálatas, o seu coração foi aquecido pela liberdade que Cristo proporciona. E Lutero então disse, quando ele analisou esses versos, ele disse: as palavras de Paulo exalam suas lágrimas. É possível perceber as lágrimas do apóstolo Paulo dirigindo às suas ovelhas, não é? Aos Gálatas que estavam então sendo enredados, levados para uma heresia, apartando-se da fé verdadeira. E o propósito do apóstolo em externar a sua perplexidade, a sua admiração, não é? É como nós pais também fazemos com os nossos filhos quando eles teimosamente decidem se opor ao nosso ensino. É fazê-los perceber que tanto o aspecto sentimental quanto o aspecto da verdade das nossas palavras estão juntos ali e que eles estão atentando contra ambos. E por isso que quando falamos muitas vezes aos nossos filhos com grande emoção, nós externamos o nosso amor, mas ao mesmo tempo nós estamos mostrando-lhes a loucura que eles fazem, porque desprezam a verdade e desprezam também o coração dos pais que os aconselham. Assim também foi Paulo. Paulo juntou tanto o aspecto teológico, a verdade bíblica da justificação pela fé, como o seu amor e a sua preocupação pastoral para com os Gálatas. E então ele apela e diz a ele: eu vos suplico, não vos torneis reprovados, eu vos suplico, atendam à palavra, atendam ao Evangelho e voltem unicamente para o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Calvino disse que um bom pastor considera, quando examina suas ovelhas, um bom pastor considera não o que elas merecem de justiça quando elas estão se distanciando do caminho, mas ele considera como a melhor forma, o melhor método para trazê-los de volta. E é isso que Paulo faz. Em toda essa carta, ele não reprova os Gálatas dizendo: vocês são apóstatas e merecem o inferno por isso. Ele não faz isso. Ele não diz que ele não está considerando toda a justiça que eles mereciam receber da parte de Deus por estarem trocando Cristo por um prato de comida ou por uma circuncisão ou algo do tipo. Mas ele estava exatamente considerando a melhor forma de atraí-los, de chamar a atenção, de fazê-los regressar ao caminho da fé. E esse é o propósito do apóstolo, ao externar a sua perplexidade, é fazer com que eles se voltassem ao Evangelho, a Cristo Jesus. O apelo apostólico, visto nesses versos, ele está dividido em 5 grandes verdades ou afirmações que Paulo faz. A primeira afirmação no verso 12, que é o próprio apelo para que retorne ao caminho da fé, não é? Verso de número 12. Depois ele faz 2 perguntas. Dos versos de 13 a 15, ele pergunta: o que é feito da vossa exultação? E a palavra exultação aqui no original grego é o que é feito da vossa bem-aventurança, porque vocês me receberam com tanta alegria e agora querem se afastar de mim. O que foi feito da vossa bem-aventurança quando ouviram o Evangelho?
A segunda pergunta, no verso 16, quando ele pergunta: por um acaso eu me tornei vosso inimigo por dizer a verdade? Em seguida, ele revela o método do engano, verso de número 17. Como os falsos líderes facilmente enganam pessoas? Como é que isso acontece? Então ele trata no verso 17. E por fim, no verso 19 e 20, ele revela o seu desejo para com os Gálatas. O que é que de fato eu desejo? Qual é o meu verdadeiro intento para com vocês? É ver Cristo formado em vós. Então, 5 grandes verdades podem ser examinadas aqui e elas compõem, então, o apelo apostólico para que os Gálatas voltem à fé e abandonem a heresia da qual haviam sido enredados. Comecemos, então, pelo verso 12. O apelo apostólico. O verso 12, quando ele diz, sede qual eu sou, o verbo ser aqui, sede, ele está no imperativo, é uma ordem. E é interessante olhar como Paulo consegue colocar dentro de um apelo uma ordem. Quando nós somamos ou juntamos sede qual eu sou com o verbo suplico, irmãos, na parte final do verso 12, o verbo suplicar aqui, que é o verbo grego deomai, ele não é o mesmo ele tem tanto o sentido de gritar e pedir. Mas esse suplicar aqui é aquela súplica que é feita com emoções. É diferente de alguém que pede algo a outra pessoa sem emoção. Ele está suplicando com emoção, com a profundeza do coração. Então é como se ele estivesse gritando aos Gálatas e dizendo: eu vos suplico, sejam como eu sou, porque eu também sou como vocês. Não é? Quantas vezes nós não fazemos isso em casa com os nossos filhos, né? Suplicamos a eles, né? Me imitem, me copiem em tal área, em tal obra, porque eu honro o Senhor fazendo isso, não é? Assim faz Paulo também e suplica aos irmãos: seja como eu sou, porque eu sou como vocês. O apelo de Paulo para os Gálatas, para serem como ele era, não é? Porque ele era como os Gálatas. O que Paulo estava lembrando aos Gálatas, seja como eu sou, ele está dizendo, sejam livres como eu sou. Cristo me fez livre. O que Paulo tem em mente, e ele estava lembrando aos Gálatas, era exatamente isso. Ele estava dizendo, eu sou um homem livre das amarras da lei. Eu sou um homem livre do peso, da condenação da lei. Eu sou um judeu da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, como ele já disse anteriormente. Mas por que eu não estou preso às leis cerimoniais? Porque eu tenho Cristo. Ele é a minha liberdade. Então o que Paulo está dizendo é isso: sejam livres como eu sou. Experimentem novamente o que é viver como um filho de Deus, livre das amarras, livre da escravidão da lei cerimonial. Sejam livres como eu sou. Os irmãos devem lembrar que o apóstolo Paulo, sendo um judeu, estando no mundo gentílico, né, e para um judeu que não tinha Cristo, por exemplo, ele jamais comeria na casa de uma pessoa que não era judeu. E quando conversasse com um gentil, por exemplo, as conversas eram extremamente bem resumidas e depois ele haveria de se purificar cerimonialmente. Ele se considerava impuro até o final do dia. No final do dia, então ele tomava banho, lavava suas vestes e então estava limpo para cultuar a Deus. Paulo está dizendo, eu estive entre vocês, eu comi convosco, eu me relacionei com vocês, eu cumprimentei vocês. Eu mostrei o que é ser livre em Cristo. Então seja como eu sou, disse Paulo. Sejam livres, porque eu sou livre. Sejam como eu sou, porque eu sou livre.
E isso é uma verdade extremamente gloriosa, não é? Maravilhosa. E aplicando às nossas vidas, meus irmãos, essa súplica nós deveríamos fazer constantemente ao Senhor em oração. Senhor, ajude-me a viver a liberdade que já foi alcançada em Cristo. E sabe por quê? Porque, infelizmente, por conta do nosso pecado, da nossa fraqueza, nós temos a tendência de colocar amarras na nossa vida cristã. Nós temos a propensão de nos aprisionarmos a coisas, pessoas, sentimentos. E todas as vezes que nos aprisionamos a algo, nós estamos desconfiando de Cristo, da sua obra e da sua palavra. Certa feita, aconselhando uma senhora casada, ela decidiu fazer uma cirurgia plástica e foi me pedir um conselho para saber se isso era vaidade ou não. Então eu perguntei: por que razão você pretende fazer a cirurgia? E no meio da conversa, então, ela disse que por conta do seu esposo. Então eu perguntei: ele exige isso? Ela disse: não, mas eu me sinto insegura. Então, quando ela disse eu me sinto insegura, é porque no fundo ela se comparava com outras mulheres e por conta disso tinha medo então de perder o seu esposo. E aí na nossa conversa eu perguntei: o quanto isso te faz sofrer? Então ela relatou uma série de coisas, de privações e etc. E no final, eu li o texto de 1 Pedro com ela, capítulo 3, e disse: você confia que a santidade que lhe foi dada pelo Espírito, ela pode segurar o coração do seu marido unido a você? Porque esse era o assunto, que é o que diz Pedro. Então ela disse: não, eu ainda não confio na palavra a tal ponto de crer que a beleza da minha alma impressionará o meu marido. É isso que Paulo está dizendo. Não sejam presos, não se tornem escravos, mas a liberdade que já nos foi dada em Cristo, ela precisa ser vivida, e ela só é vivida quando se confia na palavra, no que Cristo fez e na sua obra aplicada a nós. Tal como essa senhora do caso que contei, muitos de nós podem ter outras amarras que nos aprisionam, que boicotam o nosso crescimento na fé, que nos fazem sofrer e principalmente desconfiar de Cristo e da sua palavra. Por isso que a súplica de Paulo foi: confiem na palavra, confiem no que Cristo fez, confiem naquilo que já foi realizado por vós, então sejam livres, tal como eu sou. E não presos, não escravizados pelas leis cerimoniais, achando que por elas vocês, de algum modo, vão agradar o Senhor. A mesma súplica de Paulo é a mesma que eu faço aos irmãos: sejam livres em Cristo. Não enredem, não prendam os vossos corações, porque fazer isso se mostra, revela um desconfiar para com Cristo, sua obra e sua palavra. Em segundo lugar, Paulo faz duas perguntas àqueles irmãos. E a primeira pergunta está no verso 13 e 14,
quando ele diz: o que é feito da vossa exultação, né? É o verso 15, na verdade, o que é feito da vossa exultação. O apóstolo Paulo, então, diz que quando ele esteve entre os Gálatas e pregou o evangelho a eles, foi num período de enfermidade. Nós não sabemos qual era a enfermidade do apóstolo Paulo. Alguns sugerem que ele estava com malária. Outros sugerem que era um problema nos seus olhos, por conta do que ele cita aqui e por conta do modo como ele foi alcançado pelo Senhor lá no caminho de Damasco. Mas nós não sabemos qual era a enfermidade de Paulo. Um detalhe ainda que se acrescenta a isso é que a palavra enfermidade no grego também pode significar, essa aqui pode significar fraqueza. Então, talvez Paulo não estivesse simplesmente doente fisicamente, mas ele estivesse feio, a sua aparência não era agradável. E é tanto que ele disse que aquilo se tornou como que uma tentação para eles. No verso 14 ele diz: isso foi uma tentação. Que também é a mesma palavra para teste. Então ele está dizendo: o meu modo, o modo como eu fui inserido no vosso meio, a minha aparência foi como que uma tentação para vocês. Contudo, vocês superaram essa tentação. E vocês me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então Paulo está lembrando como ele esteve no começo com os Gálatas, a sua inserção, e como os Gálatas, inclusive, venceram aquele teste pela fé, e ouviram a palavra que trouxe vida a eles, a tal ponto de olharem para Paulo como um anjo de Deus. E Paulo, de uma forma exagerada, diz ainda mais, diz: vocês me receberam como o próprio Cristo Jesus. Como o próprio Cristo Jesus. O que é feito de toda aquela alegria, de toda aquela bem-aventurança? O que foi feito de toda aquela recepção cheia de amor e hospitalidade para comigo por causa do Evangelho? O que foi feito? O que foi feito? É o que pergunta o apóstolo Paulo, não é? O que foi feito de todas estas coisas? Aonde elas estão? O que foi feito dessa alegria que vocês tributaram a mim por lhes trazer o Evangelho? É interessante observar como Paulo coloca essa questão da sua inserção entre os Gálatas, porque aqui nós temos algumas coisas que podem ser aplicadas às nossas vidas, principalmente nos nossos dias, não é? Veja, ele era um apóstolo, mas estava doente. Ele não podia curar a si mesmo, por alguma razão Deus o impediu. E isso nos mostra que o dom, por exemplo, de cura não está na mão de quem o tem, mas está na mão do Senhor. Muitas vezes, Satanás usa essa nossa fraqueza de achar que para levar o Evangelho a outros, ou para orarmos por alguém que está doente e suplicar ao Senhor que o cure, é necessário que nós estejamos completamente livres de qualquer problema, doença, como se a autoridade, não é, ou a eficácia da oração estivesse em nós, mas está apenas no Senhor. E então Paulo diz: eu não pude me curar, e estava pregando o Evangelho a um povo pagão que tinha vários ídolos, e eu disse a eles: o meu Deus é o único e verdadeiro. Percebem como é o contraste entre a pregação da fé com a pregação mentirosa? Aquele povo tinha diversos ídolos, e Paulo disse: todos eles são falsos. O que eu vos prego é o único que é verdadeiro, e ele tem poder para salvá-los. Certamente os Gálatas devem ter questionado Paulo e ter dito: mas ele não pode curar a sua enfermidade, como é que ele vai salvar a minha alma? E certamente Paulo deve ter respondido que a sua enfermidade fazia parte do plano divino, para que ele aprendesse que a graça lhe bastava, como ele disse aos Coríntios:
Quando eu orei pedindo a Deus que me livrasse de um espinho na carne, nós não sabemos se era uma doença, algo do tipo, a resposta divina foi: eis que a minha graça te basta. E Paulo então disse que aqueles homens e aquelas mulheres creram naquela palavra. E aquilo foi de fato tão forte na vida deles que eles o receberam como um anjo de Deus, como se fossem o próprio Cristo, porque de fato viram que ele era um mensageiro fiel da verdade do Evangelho. E então pergunta: o que é feito da vossa exultação? O que é feito da vossa amabilidade dispensada para comigo? Nos nossos dias, nós temos hoje dois grandes contrastes olhando essa pergunta de Paulo. O primeiro é que os pastores se mostram os poderosos, e isso é uma mentira. Ele era um apóstolo, viu Cristo face a face, e Deus lhe deu poder e dons, mas agora ele está aparentemente reprovado, desprezado. Tão grande era a sua enfermidade ou fraqueza, que era como uma tentação para os gentios. Contudo, por ser fiel e por pregar a palavra, aqueles homens o admiraram e lhe tributaram honra, dizendo-lhe: você é como um anjo de Deus, como se fosse o próprio Cristo. Infelizmente, nos nossos dias, os pastores muitas vezes se arrogam de algum tipo de autoridade e poder que eles não têm para convencer as pessoas de que Deus é poderoso. Essa é uma estratégia diabólica, ela não é verdadeira. Ela não é verdadeira. Porque o princípio bíblico é que nós sejamos fracos para que Deus seja forte e exaltado. O princípio bíblico é que em nossa fraqueza e loucura a sabedoria de Deus é revelada, e não o oposto, e não o contrário. O mesmo se aplica a nós em nossos lares. Nós pais muitas vezes queremos mostrar que a nossa igreja, o nosso Deus é o melhor para os nossos filhos, pautando o nosso ensino em nossas forças. Isso está errado. Nós somos fracos. E se há alguma virtude em nós, é porque Deus a concedeu. É por isso que muitos filhos abandonam a fé quando se tornam grandes. E estava vendo, acho que uma Simone Quaresma, numa palestra agora nos Estados Unidos, mostra uma estatística. Acho que de 15 para 2, de 15 jovens que entram na universidade, apenas 2 permanecem na fé. E a grande questão não é a universidade ela faz o papel dela, que é ensinar o erro. A grande questão é por que eles creem no erro. E há várias coisas que compõem a resposta para isso, a começar de igrejas fracas e pais fortes. Poxa, mas pais fortes? Mas fortes no sentido contrário. Quando eles fundamentaram a fé, quando eles fundamentaram a fé em Cristo, a glória de Deus em si próprio, e nunca na palavra, nunca no Evangelho. Então Paulo disse: eu não era apresentável a ninguém, mas por lhes dizer a verdade, vocês me receberam com honra e me tributaram um grande louvor. O que é feito da vossa alegria? E a mesma coisa ainda deve ser perguntada hoje, né? O que é feito da nossa alegria em ouvir a verdade? Ou será que nós não queremos mais ouvir a verdade? Mas queremos ver homens fortes, poderosos para nos guiar, quando deveríamos desejar ver Cristo e somente Cristo. Uma segunda aplicação para nós tem a ver exatamente com os ministros da palavra. De fato, os verdadeiros ministros da palavra devem ser recebidos como anjos de Deus. E nunca, irmãos, lembrem-se disso, nunca a honra deve ser dada a um ministro que é fiel à palavra, porque ele tem alguma coisa a mais do que os demais crentes. Ele é uma ovelha como os demais. A honra não está na pessoa em si, a honra está na mensagem.
A honra está em quem o chamou para levar a mensagem. A honra está naquilo que ele transporta, naquilo que ele entrega, que é o Evangelho. Por isso que os ministros que pregam fielmente a Escritura, como diz inclusive Malaquias 2,7, devem ser de fato pessoas honradas por conta da mensagem que eles transportam. Por conta daquilo que eles transportam. É o Evangelho, é o bem-estar de nossas almas, a nossa eternidade depende dessa mensagem. Se eles não forem fiéis, todo o nosso futuro eterno corre risco. Por isso que aos fiéis lhe é tributado honra, porque são fiéis àquele que o chamou e à mensagem que lhes entregou. Essa verdade precisa ficar bem clara, para que nós não desprezemos os fiéis e honremos os infiéis, e assim prejudiquemos nossas almas e o nosso servir ao Senhor. A segunda pergunta que Paulo faz é: eu me tornei inimigo de vocês por dizer a verdade? E essa é uma pergunta extremamente pertinente em todas as épocas, não é? Porque por natureza, depois da queda, nós não gostamos da verdade. Nós não gostamos da verdade. O apóstolo João, inclusive, vai dizer isso em outras palavras no Evangelho, no capítulo 3, verso 19, ele vai dizer: Cristo, que é a luz, veio ao mundo, e os homens amaram as trevas, para ocultarem suas obras. Nós não gostamos da verdade. E é necessário, inclusive, fazermos como o Senhor Jesus nos orientou e nos ensinou na oração do Pai Nosso, pedir ao Pai que nos dê ouvidos, que nos ensine a ouvir a verdade. Quando Ele diz: cumpra-se a tua verdade, cumpra-se a tua palavra, ali dentro, embutido, está uma súplica: Senhor, me ensine a ouvir a verdade, a tua palavra. Porque se não for o Espírito que nos capacite, nós certamente rejeitaremos também quem nos diz a verdade. Os Gálatas, no começo, diz o apóstolo, o amavam, mas agora estavam voltando-se contra ele, porque ele estava expondo os seus erros, dizendo-lhes a verdade. De uma forma dura, mas amável, mas ele estava dizendo a verdade a eles. Contudo, o que Paulo está dizendo é: vocês parecem que preferem o erro e por isso se opõem a mim. Vocês parecem que preferem a mentira e me rejeitam a mim e a própria verdade que lhes transmito. Isso é extremamente preocupante, porque nós podemos também imitar os Gálatas e recusar aqueles que nos dizem a verdade. E aqui, irmãos, cabe-nos falar e aplicar isso às nossas vidas. Um dos grandes triunfos de Satanás contra o rebanho não é matar o pastor, mas é trocar o pastor. Porque se ele troca o pastor e coloca um mau pastor, um pastor que agrade as ovelhas em detrimento da verdade, ele logrou êxito. Nem sempre a estratégia diabólica é matar o bom pastor. Às vezes ele pode deixá-lo com vida. Contudo, ele promove uma celeuma no rebanho para que se troque o pastor. E então, em vindo um mau pastor, esse mau pastor perverterá o rebanho, omitindo, negando, faltando com a verdade. Essa é uma velha tática de Satanás. É só ler a história dos reis de Israel e vocês vão perceber por que ora tem um rei que agrada, ora tem um rei que desagrada a Deus. Era simples. É porque havia colocado, ou havia ascendido ao posto, ao trono, alguém que faltava com a verdade. E então o povo perecia em pecado. Mas o mesmo também pode ser dito
para com os pastores. Uma das velhas, mas muito eficaz cilada de Satanás contra os ministros é a isca da popularidade, agradar os outros. Usando o termo moderno, engajamento, não é? Essa é uma isca velha. Essa é uma estratégia velha, porém extremamente eficaz. Fazer com que os pastores se voltem para os holofotes, para a honraria dos homens, e assim deixem a verdade e o Evangelho. É por isso que, uma vez fisgados, né, por essa armadilha, os pastores não apenas comprometem o bem-estar de suas almas, como também o de suas ovelhas, porque eles negam a verdade, desde que sejam aceitos, desde que possam agradar, desde que possam honrar, serem honrados. Então, há uma omissão da verdade, e por isso Paulo diz: vocês se tornam meus inimigos por causa da verdade, vocês preferem o engano, a mentira. É por isso, meus irmãos, que todas as vezes, com grande frequência, quando aproxima-se do domingo, eu preciso me perguntar: eu quero a fidelidade a Deus, ou eu quero que a igreja me honre, eu quero agradar a Deus ou agradar a igreja? E não foram poucas vezes que eu já me encontrei querendo agradar os irmãos. Certamente tratar de tal problema vai resultar um grande desgaste. E graciosamente, não porque tem algum valor, mas Deus graciosamente se apiedou de mim diversas vezes e me fez retroceder. E os irmãos, nas vossas orações, precisam colocar isso diante do Senhor. Que o Senhor nunca lhes dê um pastor que queira agradá-los, mas que ele sempre se decida por ser fiel ao Senhor. Se ele não se decidir por ser fiel e buscar dizer aquilo que agrada à igreja, há um grande risco, e as vossas almas correrão um grande perigo. Grande perigo. Então orem por isso e sejam vigilantes quanto a isso. Mas essa verdade também pode ser aplicada a nós, os pais. Pais muitas vezes querem ser populares com os seus filhos, né? E então, em troca dessa aceitação dos filhos, uma aceitação incondicional, os pais são grandes omissores da verdade, não repreendem os seus filhos com amor, não lhes dizem a verdade. Eu não posso dizer isso, senão meu filho nunca vai falar comigo. E então eles preferem ter o filho do lado, mas morto. Porque o que a Escritura diz é que todo aquele que está em pecado está morto. Enquanto não for ressuscitado pelo Espírito, enquanto não for avivado pelo Evangelho, ele está morto. Nós pais muitas vezes fazemos isso, preferimos que nossos filhos sofram dores terríveis na vida, porque nós omitimos a verdade, porque supostamente queremos, não é, a sua aceitação, não é? Maridos deixam de conduzir suas esposas num caminho de santidade porque não querem lhes dizer a verdade e porventura receberem um não como resposta, um comportamento de rejeição temporariamente, que seja. Não querem se desgastar pela verdade, então não querem o bem da alma de suas esposas, então eles omitem a verdade. Tem muita gente fazendo isso. Vamos tratar dos problemas? Vamos. Então vamos viajar. É engraçado, né? E aí os problemas também fazem as malas e acompanham também o casal, não é? Vamos tirar férias com eles? Os problemas dizem, né?
E o mesmo é dito para as esposas. Enfim, a mentira não é a melhor companhia. E neste caso específico, a verdade de Deus, a falta da verdade de Deus nos trará prejuízos tanto nesta vida quanto também na eternidade. Isso não quer dizer que não sejamos salvos, mas como os galardões são dados mediante a graça de Deus em recompensar-nos por algo que fizermos, então se não fizermos, na sua santidade, sábia justiça, Ele também não dará. O que fizermos nesta terra terá impacto na nossa eternidade. Então prefiram sempre a verdade, a fidelidade à Escritura, em casa, na igreja, no trabalho, porque é a verdade que de fato apazigua, consola e trata o coração. Em quarto lugar, o apóstolo então fala sobre a estratégia de quem engana. Como é que, e até para pensarmos, não é? Como é que de fato o erro é operado no mundo? Existem várias formas do erro ser operado no mundo, mas existe uma forma muito antiga, mas extremamente eficaz, chamada exatamente, não é? Essa forma é chamada de bajulação. Aqui Paulo usou o termo zelo, né? Na sua Bíblia foi traduzido como obsequiar, que tem a ideia de você ficar em redor, né? Então está aqui a pessoa e aí você cria toda uma estratégia para dar atenção, um amor, e está toda hora ali tipo que bajulando, né, a pessoa, e aí a pessoa que recebe isso diz: olha, como fulano é tão zeloso para comigo e tal. Então, a estratégia dos enganadores é antiga, mas muito eficaz. A bajulação, o construir toda uma série de atividades que colocam a pessoa no centro, não é? O nome disso chama-se furtar o coração. Absalão fez isso antes de tomar o trono de seu pai. 4 anos ele passou. Todos os dias ele ia à porta da cidade de Jerusalém. E toda pessoa que subia, ele furtava o coração, fazendo exatamente assim. Se alguém descia do trono, insatisfeito com a resposta do rei, ele dizia: olha, quem me dera poder julgar a sua causa. E quando uma pessoa humilde subia e entrava na cidade, quando o avistava, ele era um príncipe, a pessoa ia saudá-lo, né, cumprimentá-lo. Ele: não me cumprimente, porque eu sou um igual a você. E diz a Escritura que ele furtou por 4 anos o coração da nação. Provérbios vai nos dizer que mais vale, não é? Mais vale a repreensão daquele que nos ama do que o beijo com falsidade. E a estratégia usada aqui foi exatamente essa, o beijo com falsidade. Um zelo, um amor sem verdade, que tinha uma única finalidade. A finalidade era afastar eles de Paulo, para que agora aquela igreja se devotasse somente aos próprios hereges, aos próprios enganadores. Então Paulo diz: eles estão adulando vocês, eles não vos amam, eles são fingidos, e eles fazem isso porque querem separá-los de mim. Não caiam nesse erro, não caiam nesse erro. Mas aí, eu creio que talvez alguém perguntou a Paulo: mas Paulo, não é bom sermos atenciosos com as pessoas? Não é bom sermos zelosos com os outros? Como é que você diz que eles estão de fato tentando nos enganar, sendo falsos? Então Paulo diz no verso 18: é sempre bom ser zeloso pelo que é bom, pelo que é certo, pelo que é louvável. Então é bom ser zeloso por aquilo que é bom, pelo bem, não é? Agora, não apenas quando eu estou presente.
Eu creio que talvez Paulo tenha conjecturado uma pergunta como essa que eu fiz, né? Mas Paulo, por que você disse que eles estão fingindo? Será que não é bom dar atenção às pessoas? Então Paulo diz, é bom ser zeloso sempre pelo que é bem, mas nunca na minha presença. Ou seja, o que Paulo estava então dizendo é que, de fato, o amor verdadeiro, ou o amor com verdade, o viver em Cristo uns com os outros, ele é muito mais cobrado quando nós estamos sozinhos, sem que ninguém esteja conosco, do que na frente das pessoas. Nós verdadeiramente demonstraremos que amamos a Cristo e o próximo quando nós não estamos aqui na igreja. É quando nós não estamos juntos. Nós verdadeiramente demonstraremos que o Evangelho já nos transformou e que nós somos zelosos e queremos o bem do outro, amamos o outro, é exatamente quando o outro não está perto de nós. Porque nós podemos orar pelas suas necessidades, nós podemos nos programar para visitá-los, nós podemos nos programar para fazer algo que lhe agrade, quando a pessoa não está perto de nós, não está na nossa frente. Então nós podemos fazer tudo isso, estando apenas, e tendo consciência disso, de que estamos apenas na presença do Senhor. O Evangelho é mais vivido fora da igreja do que dentro dela, na ausência de pessoas do que na presença de pessoas, É quando você está lá, sozinho no seu computador, que você vai lutar contra a tentação da pornografia, sem que ninguém te cobre. Entende? É quando você está sozinho, sem que ninguém te cobre, que esposo e esposa demonstram amor verdadeiro um ao outro, lutando e fugindo de toda e qualquer tentação. São os nossos jovens, nossos adolescentes, por exemplo, que quando estão no banheiro ou no quarto, fogem da masturbação por temor e amor a Deus. É aí que nós amamos o Senhor e o nosso próximo, É certo que nós também amamos na presença, mas a maior medida de cobrança, se podemos usar a palavra cobrança, é quando não tem ninguém perto de nós, quando estamos só nós e o Senhor. É quando viajamos para uma outra cidade que não tem ninguém conhecido, então você tem aquele senso de liberdade irrestrita, mas que você se policia e mantém o coração sempre sob o controle do Espírito, como se estivesse no meio, ou envolto numa multidão somente de pessoas que te conhecem. É isso que Paulo está dizendo, sejam zelosos sim. É aqui que nós mostramos e demonstramos verdadeiro amor para com os outros. Não é? É aqui que nós demonstramos verdadeiro amor. Mas aplicando também isso às nossas vidas, irmãos, cuidado com os falsos obreiros. Até hoje eu nunca vi um falso obreiro ser hostil a ninguém. Engraçado, se você ler na história, você vai perceber, por exemplo, dando um exemplo, que Hitler subiu ao posto de primeiro-ministro da Alemanha sendo uma pessoa muito amável, não é? E nos primeiros anos de seu governo, a Alemanha teve um crescimento econômico bombástico. Cuidado com os falsos, eles nunca se mostrarão a vocês como realmente eles são. Mas eles farão como judaizantes, eles irão bajular, dizer coisas que agradam, eles buscarão ganhar as vossas afeições, não pela verdade do Evangelho, mas eles vão ganhar as vossas afeições para tê-los em seu poder, para tê-los em seu domínio, para exercer governo e domínio sobre vós. Fujam destes, eles não são dignos sequer de estarmos próximos a eles. Então Paulo disse,
Quer ser zeloso? Ame a Cristo e o próximo. E devote-se a começar do interior da sua casa. E você verá que quando estiver presente, né, na frente do outro, esse amor fluirá naturalmente e será reconhecido como verdadeiro, porque é verdadeiro. Por fim, os versos 19 a 20, aqui nós temos a metáfora mais emocionante da carta, a meu ver. Paulo disse assim: meus filhos, e é engraçado é um modo de falar, né? Mas a palavra filhos aqui no verso 19 é a palavra crianças no grego. No grego há uma outra palavra para filhos. Criança também poderia ser traduzido como filhos, mas a tônica de Paulo foi chamá-los de minhas crianças. De uma forma mais apaixonada por eles. Minhas crianças. Eu sou como uma mãe que vos pariu espiritualmente. E a dor de parto que eu senti no começo, quando vocês nasceram na fé, eu ainda sinto hoje. Eu ainda sinto hoje. E sentirei até ver Cristo formado em vós. Quem é mãe e pai sabe disso, mas muito mais as mães por conta da experiência do parto, não é? A dor do parto é uma dor física, mas a dor da maternidade é algo espiritual, que as mães sentem, até que encontrem seus filhos em maturidade. É isso que Paulo está dizendo. Ele sentia dores espirituais pelos Gálatas. E uma de suas dores era exatamente o não vê-los já de fato maduros na fé, mas agora sendo enganados por um grupo de pessoas que queria tirar proveito deles e afastá-los de Cristo. Então Paulo diz: o meu desejo é vê-los maduros na fé, é vê-los espiritualmente verdadeiros filhos de Deus na fé. De fato, esse é o melhor desejo que há na terra, mas também é a maior luta. Todo pai e toda mãe, antes de tentar sonhar com a faculdade dos seus filhos, com quem eles vão casar, com os filhos que eles terão, deveria desejar que eles possuam Cristo. Deveria desejar ver Cristo formado neles. Esse é o melhor desejo. Mas essa também é a maior luta. É a maior luta. Todo bom pastor deve desejar ver suas ovelhas maduras na fé. Deve desejar ver Cristo formado neles. Mas essa é a nossa maior luta. E eu digo isso por experiência própria. Creio que o pastor Gessé também deve ter passado por isso. É neste ponto a nossa maior solidão. Este é o ponto da maior solidão pastoral. Porque nem sempre as ovelhas entendem que elas precisam ter Cristo formado nelas. Então elas julgam as ações, as palavras, os conselhos como se fossem particulares. Intromissão na vida. Dos falsos sim, dos verdadeiros não. Esse é, de fato, o quarto escuro do ministério pastoral. Como também é o quarto escuro do ministério de pais e mães, quando falam coisas que os seus filhos não entendem. Para nós pais está muito nítido diante dos nossos olhos que tal coisa vai resultar em tal coisa que é um desastre, mas para os nossos filhos isso não faz o menor sentido. E nós nos sentimos sozinhos. Mas faz parte do melhor desejo, a maior luta.
E é aqui que se prova a fidelidade. É aqui que o amor verdadeiro se manifesta. Então Paulo disse: o meu desejo, e sofro dores por vós, é ver Cristo formado em vós. É ver Cristo formado em vós. Ele disse isso em outras palavras, em Gálatas 2:20, quando ele disse: a vida que eu tenho agora na carne não é mais minha, mas é Cristo que vive em mim. Ele está formado em mim. Ele está formado em mim. Todo bom pai, todo bom pastor deve ter esse desejo de que seus filhos e suas ovelhas não sejam formados segundo eles, mas sejam formados segundo Cristo. Tem pastor que se orgulha e diz: a minha igreja tem a minha cara. Eu não quero que vocês tenham a minha cara. Eu sei que ela é bonita, mas não é para ter a minha cara. Mas ela tem que ter a cara de Cristo. O verbo formar aqui é o verbo de dar forma, de alguém que mexe com massa, de modelar, não é? É alguém que molda. É alguém que molda. E a isto, então, eu quero concluir fazendo duas aplicações. Primeiro, a formação espiritual não é algo que acontece do dia para a noite. Então, se você não entender isso, você não vai ter Cristo formado em você de forma plena ou de forma eficaz, correta. Muitos crentes são agoniados na vida cristã. Eles lutam com um pecado hoje, aí amanhã não querem lutar mais. Não, filho, você está em formação. O seu caráter, a sua alma está sendo modelada para que se torne como a de Cristo. Você obteve uma vitória contra uma tentação ontem e acha que não vai mais enfrentar essa mesma tentação num nível maior amanhã, você está enganado. Você vai enfrentá-la. E o seu desejo deve ser enfrentá-la e ser achado aprovado. Isso é Cristo formado em nós. Nosso crescimento espiritual não é assim, do dia para a noite. Mas o Espírito, usando a palavra de Deus, vai nos fazendo crescer na realidade que agora nós estamos, que somos filhos de Deus, libertos em Cristo Jesus. Essa é a nossa realidade. E o Espírito trabalha para que cresçamos nesta realidade. Ele disse: ver Cristo formado em vocês. Cristo é o Filho verdadeiro, nós somos os adotados. Então o que Deus está fazendo é imprimir, ou imprimindo, a imagem de seu Filho em nossa alma, desenhando nossa alma a partir da forma de Cristo, para que sejamos como verdadeiramente Ele é, para que sejamos como Ele é. Há um livrinho que eu recomendo a leitura, escrito no século XVII, e esse livrinho é muito bom. O título desse livrinho é A Vida de Deus na Alma do Homem. Esse livro foi quem influenciou pessoas como John Wesley, que todo mundo ama, e diz assim: Wesley era apaixonado por Cristo. Mas foi esse livrinho quem lhe deu tal paixão. Todos falam do grande avivalista e evangelista, né? Whitefield. Ele também leu esse livrinho. E nesse livro, o autor desse livro, que era um puritano, Henry Scougal disse o seguinte: a verdadeira religião é a união da alma com Deus, uma real participação da natureza divina, a própria imagem de Deus esculpida sobre a alma. Como Paulo bem disse, Cristo formado em vós. A verdadeira religião se constitui na união de nossas almas
com o Senhor Deus na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a verdadeira religião. E Paulo então disse àqueles irmãos: o meu desejo é que vocês sejam e cresçam como filhos de Deus. Há uma outra aplicação que quero deixar aos irmãos. Todo mundo conhece aquela música chamada Graça Maravilhosa, né? Que em inglês é Amazing Grace. John Newton foi o autor desse cântico. Newton era um britânico, comerciante de escravos. E uma vez, quando alcançado pelo Evangelho, não apenas abandonou o comércio de escravos, como se tornou uma grande voz a favor da liberdade, do fim da escravatura inglesa, não é? Ele era um grande amigo de uma das maiores vozes naquela época contra a escravatura, que é George Wilberforce. Diga-se de passagem, a grande aclamada, não é? A nossa princesa Isabel, ela não tomou aquela decisão de livre e boa vontade, sozinha. Mas houve uma pressão da coroa britânica para que todos os países que tinham algum contrato, algum comércio, alguma ligação com eles, adotassem a mesma medida. Mas John Newton, depois da sua conversão, ele se tornou um pastor anglicano, e na sua biblioteca, entre os seus versículos, entre os seus livros, melhor dizendo, havia um versículo escrito que era para manter avivada na sua mente uma verdade da qual ele nunca poderia esquecer. E a verdade era esta, Deuteronômio capítulo 15, verso 15. Aquilo era lido e relido dia após dia por Newton, todas as vezes que entrasse em sua biblioteca. Diz a Escritura, Deuteronômio 15, 15: lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje te ordeno isto. Newton era lembrado de que ele não era mais um escravo, mas que ele era livre em Cristo Jesus. E diariamente Cristo era formado nele. Que maravilha, não é? Assim também é conosco. Devemos ser relembrados continuamente da nossa fé, para que não caiamos no erro de retroceder ou de nos aprisionar a alguém, pois somos livres, filhos em Cristo Jesus.